Fala patriotas, Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, 30 de janeiro e faltam 2 dias para o grande dia. Depois de amanhã, dia 1º de fevereiro, quarta-feira, vai haver a eleição para a mesa diretora das duas casas, Câmara e Senado, né? Então, principalmente ali nós teremos eleição para a presidência da Câmara e presidência do Senado. Na Câmara não tem muito o que fazer. Infelizmente, o Arthur Lira deve ser reeleito, né? E por que eu digo infelizmente? Porque, poxa, embora nos últimos 2 anos em que ele esteve ali à frente da Câmara, ele tenha cumprido o que prometeu, cumprido o seu papel, pautado ali realmente os projetos que interessavam para o Brasil e tudo mais, né? Não é uma pessoa confiável. Ele sempre visa os seus próprios interesses e vai sempre jogar conforme os seus próprios interesses, né? Eu falei isso antes da eleição, antes da campanha, e tô ratificando agora, tá? Ele é uma figura do centrão, não é de direita, não é conservador, nunca foi apoiador do presidente Bolsonaro. Só dança conforme a música e rema conforme a maré, tá? Então ele deve ser reconduzido ao cargo porque se aliou ali a todo mundo, né? Bom, no Senado a coisa é diferente. O sistema tá desesperado. Por quê? Eles achavam que estava líquido e certa a reeleição de Rodrigo Pacheco, né? Afinal de contas, o sistema ainda está fechado com Lula, né? Então, toda a conjuntura de interesses versava sobre a reeleição de Rodrigo Pacheco. Mas o sistema está fechado com Lula por enquanto. Só que isso não deve prosseguir, talvez até nos próximos meses, tá? Tudo bem que essa é uma outra história, matéria para um outro vídeo, mas o sistema não vai manter o Lula no cargo muito tempo, tá? Essa é que é a questão. Mas o Rodrigo Pacheco, ele tá vendo aí a sua chance de reeleição escapar. Justamente porque a reeleição de Rodrigo Pacheco pode dificultar os interesses deles lá na frente, né? A curto e médio prazo. Por outro lado, a eleição de Rogério Marinho pode significar a queda de um ministro do STF, talvez 2, né? Talvez mais, não sei. E também barrar ali pautas que sejam interessantes para eles, né? Porém, o sistema é capaz de sacrificar um braço para livrar o corpo, né? E pode ser essa a intenção deles, pode ser isso que eles vão fazer, né? Vão permitir ali a eleição de Rogério Marinho para salvar o restante do corpo do sistema, se assim eu posso dizer, né? Mas, sinceramente, tem muita gente nesse jogo que acredita, né, que ainda acredita não ser possível a eleição de Rogério Marinho. Só que a coisa está começando a virar, ó. O site que o Gustavo Gayer criou está mostrando isso, né? Então nós já temos aqui 31 votos declarados para Rogério Marinho, né? 16 estão indefinidos e 34 para Rodrigo Pacheco. Eu lembro que no início disso tudo, quando os votos começaram a ser computados, digamos assim, ou melhor, contabilizados, né? O Rodrigo Pacheco estava com uma larga vantagem de 17 votos em relação a Rogério Marinho, né? A diferença já caiu bastante, tá? E ressalto aqui, a eleição para a presidência do Senado, sim, ela é secreta. No entanto, nada impede os senadores de declararem os seus votos antes da eleição. Ah, Deicon, mas e se o cara falar que vai votar em um e votar no outro? Bom, isso pode acontecer, né? É uma chance muito pequena, mas pode acontecer. Mas por que é difícil de acontecer? Porque na política, os acordos não são feitos com contratos, tá? Os acordos são de boca, tá? E o que um político tem para fazer o seu acordo, né? Qual é, sei lá, a garantia que um político tem que ele vai cumprir o seu acordo? A sua palavra, né? Então, se ele está declarando voto em um candidato, né? E de repente esse candidato não é eleito, opa, peraí, mesmo o voto sendo secreto, você vai ficar com o pé atrás de dialogar novamente com aquela pessoa, né? Então, assim, se o político quiser realmente continuar no jogo, ele tem que cumprir com a sua palavra. Então, é mais difícil disso acontecer numa eleição ou em qualquer questão relacionada a essa casa legislativa, tá? Mas vejam aqui a lista dos senadores que ainda estão indefinidos, né? Então, ó, Soraya Tronic é uma que a gente pode conversar. É hora de chegar lá, mandar mensagem para ela, ligar e pedir, tá? Nada de ser grosseiro, chamar de traidora, não é hora para isso. É hora de realmente conversar, falar, olha, senadora, daqui a 4 anos, né, a senhora vai se candidatar aí novamente, não se sabe ao quê, mas se quiser ter a simpatia do povo, essa é a hora de se redimir com o povo, né? Esquece Bolsonaro, né? Ela não gosta do Bolsonaro, ela não vai se dar bem agora atrelando a imagem dela a ele, né? Então, converse com ela, mande mensagem. Outro aqui que é o senador Jaime, também do Mato Grosso, né? Ela é do Mato Grosso do Sul. Pessoal do PSD, acho que realmente vai ser muito difícil mudar o voto de alguém, então não adianta muito, né? Você pode tentar, mas eu acho que não adianta muito. O Romário ainda não se definiu, tá? É outro que a gente tem que bater forte, ele só foi eleito e reeleito por causa do presidente Bolsonaro, né? Tem aqui o Fernando Doeri, que é do MDB, dá para conversar também. O senador
Oriovisto Guimarães, do Podemos, é um que dá para conversar. Do Paraná, pô, meu, o pessoal do Paraná, historicamente, sempre foi a favor do Brasil, né? Ó, quem dá para conversar também, Alessandro Vieira. É muito difícil, mas acho que dá para conversar. Diferente de Mara Gabrilli, que já não se declarou ainda, mas, pô, ela saiu do PSDB e foi pro PSD. É uma traidora, infelizmente, né? Essa aqui nem adianta. Mandei um e-mail e não obtive nem resposta, né? Liguei lá também no gabinete dela, pessoal com muita má vontade, tá? Para não falar outra coisa, muita má vontade. Eduardo Gomes, é um que dá para conversar, do PL, né? E por aí vai, né, gente? Então, faça a sua parte, tá valendo a pena, tem dado resultado. O pessoal tá em desespero, porque eles sabem que se Rogério Marinho for eleito, muita coisa vai complicar para eles, tá? E para uma ala, digamos assim, do sistema, para uma parte, né? Tem coisas que não dá para falar ainda, mas para uma parte do pessoalzinho que tá lá na estrutura de poder, se é que vocês me entendem, não é interessante a reeleição de Rodrigo Pacheco agora, tá? Então, assim, eles estão num conflito muito grande. A gente tem que aproveitar esse conflito de interesses deles, tá? Então, a gente tem que aproveitar esse momento, ó. O Rogério Marinho afirma que fará a CPI do 8 de janeiro. Quem é que não quer a CPI do 8 de janeiro? O sistema não quer. O Lula não quer. O judiciário não quer, ninguém quer a CPI do 8 de janeiro. Por quê? Porque eles conseguiram o que eles queriam, que era tirar a direita das ruas, que era tirar as manifestações populares, né? Tirar a maioria que eles sabem que não tem das ruas. Como que eles conseguiram fazer isso? Criminalizando os atos do 8 de janeiro. Sim, foram atos criminosos, né? Depredações, invasões e tudo mais, sim, mas foi obra de infiltrados. E o que deveria fazer era investigar e individualizar ali a culpa. Pegar um por um que invadiu, que quebrou e tudo mais e punir adequadamente, né? De acordo com o devido processo legal. Só que eles simplesmente conseguiram criminalizar toda a direita. Todos os conservadores, né? Todos os bolsonaristas, como eles gostam de nos rotular. E a partir disso eles esvaziaram as ruas. Agora, se abrir uma CPI para investigar os verdadeiros culpados pelo 8 de janeiro, ou melhor, pelas invasões no 8 de janeiro... Peraí, aí a coisa muda, entendeu? Então o sistema não quer que isso aconteça. O sistema também sabe que alguns ministros podem cair. Pedidos de impeachment que estão engavetados lá podem sair do papel. Por quê? Rogério Marinho não tem rabo preso. Percebam? Percebam a diferença que é você ter alguém que não tem rabo preso, com perdão da expressão, na presidência do Senado Federal? Agora, percebam a jogada do presidente Bolsonaro. Nunca na história dessa república alguém fez isso. Alguém que fez o que o presidente Bolsonaro fez. Justamente criar lideranças em todo o Brasil. Meu, se você vai no Nordeste, o Nordeste é a área mais vermelha do país. Você tem lá esquerda e centrão. Não tem direita no Nordeste. Não tem. E quando tem, não se destaca, não ganha pra nada. No máximo para vereador numa cidade isolada ali, às vezes deputado estadual, um federal, mas senador, né? Nunca houve isso. Então, quando o presidente Bolsonaro escolheu lideranças e aproximou elas, né, e deu ali, transferiu parte do seu capital político, ele tinha isso em mente. Falou, olha, é possível que eu não seja reeleito. Ou mesmo se eu for reeleito, eu vou precisar dessa galera comigo, em prol do Brasil. Então, quando o Bolsonaro lá atrás trouxe o Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, lá do meu estado, do Piauí, pro lado dele, era isso que ele vislumbrava lá na frente, é o agora. Quando ele foi lá e tirou o Rogério Marinho, né, mandou para o ministério e alçou ele a posição de candidato ao Senado, culminando na sua eleição. Outro, Gilson Machado, dentre várias outras figuras, né, foi lá no Mato Grosso, pegou a Tereza Cristina também, ó, vem cá. Lá no Sul, Onyx Lorenzoni, né? Então, assim, quando ele criou essas lideranças com o Centrão, foi justamente para um momento como esse. Para quem sabe costurar ali, né, a eleição da presidência ou da Câmara ou do Senado. Então veja, se Bolsonaro tivesse sido reeleito, né, obviamente Rogério Marinho seria, sem sombra de dúvidas, o próximo presidente do Senado. Mas veja que mesmo ele não sendo reeleito, a gente tem condições de chegar lá. Então assim, faça a sua parte, mande mensagem para o senador aí do seu estado, não precisa ser só do seu estado, manda para todo mundo se você puder, liga lá no gabinete, conversa educadamente, né? Peça, mostre que realmente essa pessoa vai ter o apreço da população se votar em Rogério Marinho, tá bom? E é isso, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e até a próxima.